Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Capítulos do 13 ao 16. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix do canal está na descrição. Capítulo 13. Pequenos sucessos. A vida continuou pacificamente no círculo externo da mansão Balvo. A única coisa peculiar era uma criança indo ao prédio dos guardas toda semana. No início, ele sempre saía do prédio com o corpo cheio de hematomas, mas com o passar do tempo, as feridas em seu corpo diminuíram e uma pressão fraca foi criada ao seu redor. Naquele dia, o mesmo garotinho foi visto de manhã cedo novamente enquanto marchava em direção ao prédio dos guardas. Foram 2 lições desde a última vez que fui atingido. Eu me pergunto se o mestre vai elevar o nível da luta de novo. Desde sua segunda aula, William continuou gravando as formas das artes marciais na mente de Noah. Após 3 meses de treinamento, suas técnicas foram quase executadas perfeitamente, então seu mestre optou por elevar o nível do treinamento. Eles começaram a lutar livremente com William se segurando, apenas se soltando quando Noah conseguia constantemente atingi-lo. Nesse momento, no entanto, a condição já havia sido cumprida 2 vezes por Noah, mas seu mestre ainda não elevou seu nível. Entrando na sala de sempre, Noah ficou surpreso ao encontrar seu mestre sentado de pernas cruzadas no chão esperando por ele. Nenhum traço de sua sonolência habitual estava presente enquanto ele continuava olhando para um ponto fixo da sala com olhos vagos. Provavelmente em pensamento profundo. Mestre, você está adiantado. Os olhos de William recuperaram seu foco enquanto ele se levantava e olhava para seu discípulo com uma expressão complexa. Você pode usar a mana em seu estilo. Noah ficou surpreso com essa pergunta. Como a mana em seu corpo era limitada, seu mestre sempre o proíbe de usá-lo durante sua luta ou seu treinamento pessoal. A agenda de Noah estava sempre tão cheia que ele não conseguia encontrar tempo durante seu dia para reabastecê-la com a técnica rotatória fogo e gelo. Seu mestre sabia disso, então ele escolheu proibir seu uso e deixá-lo se concentrar em nutrir seu corpo. Como resultado, Noah só manipulou a mana dentro do seu corpo em vez de liberá-la. Hoje, as coisas pareciam diferentes. Eu acho que posso, mesmo que eu nunca tenha usado em uma luta real, eu deveria pegar o jeito em algumas tentativas. Por que a pergunta? William deu um sorriso leve e um pouco de calor vazou de sua expressão. Durante esses meses, ele começou a entender melhor seu discípulo. Ele sempre sorria e falava aparentemente sem pensar muito, mas ele sabia como as coisas realmente eram. Noah era implacável, tratava seu corpo e mente como um pedaço de metal passando por forjamento. Se o corpo não se curvasse, ele o martelaria até que o fizesse, não importa quanta dor ele sofreria no processo. Se sua mente fosse fraca, ele a aqueceria até que seus efeitos reverberassem para o corpo, causando constante náusea sobre ele. Ele sabia o quanto Noah treinava e quão determinado ele estava em sua busca por poder, então William não podia deixar de dar luz a algum tipo de afeto e até mesmo respeito por ele. Esse garoto diz que pode fazer isso em poucas tentativas, ele sabe como é difícil tal coisa. Que pena, se sua posição fosse diferente ele poderia ter levado as coisas lentamente e ter um futuro brilhante, com seu talento e perseverança é apenas uma questão de tempo até que ele me supere. No entanto, os caras do círculo interno nunca permitirão que alguém de fora da família se torne muito forte, especialmente alguém que possa ter razões para se vingar deles. A expressão complicada de William tornou-se mais evidente quando ele soltou um suspiro. Você sabe quanto tempo se passou desde nossa primeira sessão? Noah pensou um pouco e, em seguida, ele entendeu. Ele estava tão concentrado em seu treinamento que esqueceu da passagem do tempo, mas quando seu mestre fez a pergunta, ele percebeu. Isso mesmo, quase 6 meses se passaram e seu progresso com a energia mental há muito superou o padrão que eu tinha estabelecido para você.
Na próxima semana começaremos o tratamento, então a mana em seu corpo não é mais tão útil. É melhor começar com a verdadeira arte marcial para ter algumas vantagens se você conseguir sobreviver na próxima semana. A expressão de Noah tornou-se séria. Chegou a hora. A vida que eu estava vivendo era perfeita demais para continuar. Quase esqueci que todo o meu treinamento será inútil se eu não empurrar meu corpo para o próximo nível. Pensando nisso, ele foi para a parede usual para escolher 2 sabres enquanto olhava para seu mestre com resolução. Não há razões para perder tempo, não é, mestre? O leve sorriso no rosto de Noah foi um golpe entregue à mente de William. Ele não se importa com a morte. Ele balançou a cabeça para reprimir o pensamento e pegou o bastão de madeira usual e apontou para Noah. Então venha para mim como sempre fazemos, mas desta vez tente misturar alguns ataques com mana nos seus movimentos. Você deve ser capaz de fazer 3 ou 4 movimentos antes que a mana em seus braços se espalhe. Ouvindo essas palavras, Noah não esperou mais. Ele atacou William com o corpo agachado tão baixo que parecia que ele cairia no chão a qualquer momento. Quando seu mestre entrou em seu alcance de ataque, ele empurrou seus 2 sabres em um gancho diagonal infundindo mana de acordo com a instrução da arte marcial. No entanto, seu momento estava um pouco errado e o resultado foi apenas um simples gancho duplo que William bloqueou facilmente posicionando seu bastão horizontalmente. Quase, de novo. Noah correu novamente, desta vez em uma posição de corte cruzado, mas o resultado foi o mesmo de antes. Concentre-se. Você pode fazer seus movimentos quase perfeitamente e eu sei que você pode mover sua mana de acordo com as instruções. Você só precisa sincronizá-los. William sabia que o processo de sincronização não era tão fácil como ele disse, mas queria aumentar a pressão sobre seu discípulo. O único pensamento em sua mente era como aumentar as chances de sobrevivência de seu discípulo. Ele queria aumentar sua manipulação de mana mesmo um pouco antes do tratamento. Desta vez, Noah não se apressou imediatamente para atacá-lo, mas fechou seus olhos para aguçar sua mente. Seu único pensamento tornou-se o ritmo do estilo de sabre gêmeo. Quando ele abriu os olhos, estava pronto para o último ataque. Ele lentamente exalou e, em seguida, avançou em William com uma barra horizontal. William acenou mentalmente com a cabeça e recebeu seu ataque. Um pedaço de madeira caiu no chão, era metade do bastão nas mãos de William. William olhou espantado com o sabre pressionado em sua garganta. Isso é uma execução perfeita. Eu segurei o bastão para defender pensando que ele seria apenas capaz de amassá-lo. Eu nunca pensei que ele poderia cortar diretamente com apenas armas sem valor. Noah percebeu a situação em que estava e retirou às pressas seus sabres. Um pouco de suor estava escorrendo em seu rosto e costas. Aparentemente usar uma arte marcial sincronizada com mana era muito mais cansativo do que parecia. Sinto muito, mestre. Eu não sabia que eu poderia realmente cortar o bastão, felizmente eu parei no último momento. William limpou sua garganta e tocou o local onde o sabre estava momentos antes. Não. Não se preocupe, está tudo bem. Você acha que seu mestre é tão fraco que um mero discípulo poderia machucá-lo? Eu tenho um corpo de grau 3, você acha que uma arte marcial de grau 2 alimentada com a sua pobre mana pode realmente? Ele teve que interromper sua fala ao ver Noah apontando para sua garganta. Uma gota de sangue estava caindo lentamente de lá. Você, discípulo miserável, não seja tão presunçoso sobre isso. Noah não podia deixar de rir um pouco quando viu seu mestre perder a calma, mas então William se acalmou e olhou seriamente para Noah. Noah entendeu que era hora de suas últimas instruções antes da próxima semana, então ele ouviu atentamente. Semana que vem não suba as escadas para este andar, mas espere no fundo delas, eu vou encontrá-lo lá. Vou realizar o tratamento em outro lugar, já que os gritos de uma criança não são os sons mais felizes de ouvir. Noah engoliu seco quando ouviu a palavra gritos, mas depois se concentrou novamente. Ele já tinha decidido colocar sua vida em risco. Se você sobreviver, provavelmente passará uma semana acamado para que seu corpo possa se acostumar com seus novos pontos de acupuntura. Então lembre-se de informar sua mãe sobre isso.
Um dia antes do tratamento não pratique nada, estou falando sério. A única coisa que você pode fazer é descansar e ler o tomo sobre o forjamento dos 7 infernos. Sua condição deve estar no auge quando você se submeter ao processo. William olhou novamente para Noah, sorrindo desta vez. Agora vá, aguce sua mente ainda mais se você puder. Na próxima semana será vida ou morte. Capítulo 14. Mentira. Quando voltou para seu quarto, Noah se sentiu cansado. Mesmo que a reunião fosse curta, e apenas metade da manhã tivesse passado, o esgotamento de mana no seu corpo fez com que o cansaço o envolvesse. Pensar que com apenas aquela pouca mana que eu tenho, foi suficiente para fazer um corte limpo no bastão. Eu me pergunto quão mais poderoso o estilo de sabre gêmeo pode ser com um Dantian real. Agora sei por que os cultivadores dão tanta importância ao Dantian. Se ele pode acumular uma maior quantidade e qualidade de mana, cada técnica será exponencialmente mais poderosa. A diferença será realmente muito grande. Sentado em sua cama, ele gravou a sensação da execução de seu último ataque. Essa nitidez mental deve ser o meu estado normal, a partir de agora não. Deve ser meu ponto de partida. Não posso apenas confiar na quantidade da minha energia mental, também devo refiná-la de forma ordenada, a fim de acelerar meus pensamentos e meu processo de aprendizagem. Um de seus maiores segredos era que sua energia mental estava progredindo a uma taxa surpreendente. Nestes últimos 6 meses desde que ele começou a treiná-la, ele aumentou o tempo que poderia ficar em uma sessão de treinamento em meia hora. Os efeitos desse aumento eram evidentes, pois ele aprenderia mais rápido a cada lição que seu mestre lhe transmitia e sua habilidade em manipular a mana tornou-se mais precisa e suave. Dentro de seu mar de consciência no centro da esfera, houve uma pequena perturbação no espaço acima do mar. Parecia que algo estava prestes a aparecer, mas ainda não conseguia se consolidar. Durante essa semana, devo me concentrar completamente no forjamento dos 7 infernos, e no aumento da minha energia mental. O treinamento do estilo de sabre gêmeo será usado como uma forma de descanso quando eu precisar fazer uma pausa. Eu não posso perder mais tempo. Decidindo-se sobre o novo horário para esta semana, ele imediatamente começou a trabalhar e usou toda a sua atenção para ler e memorizar o método nutritivo do corpo. À noite, ele praticava duro na runa Kezir. Pela manhã, ele passou algum tempo na meditação, tentando manter o estado aguçado que sua mente experimentou com seu mestre. Então ele praticaria as formas do estilo de sabre gêmeo por cerca de 2 horas. O resto do dia foi dedicado à memorização do método nutritivo e a noite foi usada para aumentar a energia mental. Assim, os dias passaram até o dia anterior ao encontro com William. De acordo com as instruções, Noah não praticaria arte marcial nem treinaria com a runa Kezir, mas passaria o dia lendo o tomo do Forjamento dos 7 Infernos, e focaria sua mente para afiá-la. Durante o almoço, ele foi ver sua mãe. Noah bateu levemente na porta de sua mãe dizendo com uma voz firme: "Mãe, sou eu, tenho algo para falar com você." Depois de alguns momentos, a porta se abriu e a figura de Lily apareceu com um sorriso radiante e disse: "É tão raro você me procurar, acredito que se não fosse por sua necessidade de comer você passaria todo o seu tempo treinando." Noah instintivamente olhou para seu corpo antes de se concentrar novamente seus olhos em seu rosto. Faz 4 dias desde a última vez que a vi. Seu pai estava ficando mais violento com o passar do tempo, e Noah teve sensação de que estava ligado ao seu sucesso em entrar nos guardas. Na verdade, trata-se de treinamento. Vou fazer um treinamento especial com meu mestre amanhã e ele disse que levará uma semana ou mais para que seja concluído. Então eu não a verei por um tempo. Lily imediatamente ficou preocupada e queria perguntar mais sobre seu treinamento, mas então percebeu que seu filho tinha mudado um pouco. Seus olhos estavam mais focados, sua presença era mais imponente, ele parecia uma rocha em pé em um rio constantemente resistindo ao fluxo de água. Ela conhecia seu filho e sabia que ele tinha decidido participar deste treinamento e nada o faria mudar de ideia, então limitou-se a tocar seu rosto e acariciar um pouco seu cabelo. "Prometa-me que você não vai fazer nada imprudente ou perigoso."
Não se preocupe, mãe. Meu mestre estará comigo o tempo todo e ele é muito forte, então não há perigo real que possa me afetar. Eu não me importo, prometa-me de qualquer maneira. Seu apelo materno era resoluto e imóvel. Ok, mãe. Eu prometo. Eu vou ter cuidado. Ele mentiu enquanto sua mãe olhou para ele e o abraçou e ajustou um pouco suas roupas. Você pode ir, mas lembre-se de não forçar muito a si mesmo. O trabalho de uma mãe é cuidar de seus filhos enquanto eles ainda são jovens, afinal. De volta ao quarto, Noah estava dentro do seu mar de consciência. Ele não estava treinando, ele estava simplesmente focando toda a sua energia mental no tratamento do dia seguinte, revendo os vários passos e definindo sua mente para a tarefa. Quando ele pensou que era suficiente, ele deixou sua esfera mental e deitou-se em sua cama. Agora que menti para ela, não posso me permitir morrer. E assim ele foi dormir. No dia seguinte, ele foi para o lugar indicado, onde seu mestre já o estava esperando com um rosto severo. Ele acenou levemente com a cabeça vendo o foco e a determinação nos olhos de Noah. Você tem alguma pergunta antes de irmos? Noah pensou um pouco e depois perguntou baixinho. O lugar aonde vamos é realmente a prova de som. Ninguém vai me ouvir, né? Ele não deveria se preocupar com sua vida. Ele está preocupado com sua mãe poder ouvi-lo. Sim, o lugar ao qual vamos é a prisão subterrânea do anel externo. Estamos acostumados a manter e torturar prisioneiros lá e ninguém nunca notou. Mesmo alguns de nossos homens não sabem onde é o lugar para que você possa ficar tranquilo. Noah acenou com a cabeça, apagando a última dúvida de sua mente. Estou pronto. William acenou com a cabeça, em seguida, começou a se mover em direção ao fundo do corredor. Enquanto não chegamos, quero que repita o procedimento para mim, deste modo terei certeza de que não cometerá erros. Noah começou a falar. O forjamento dos 7 infernos é um tratamento que consiste em destruir 7 açupointes na parte de trás do espécime, a fim de que o corpo crie naturalmente um vórtice de absorção que acumulará a mana do céu e da terra em suas costas. Como o processo de absorção é caótico, o espécime deve estar consciente durante esse processo para direcionar a mana no local onde os 7 açupointes foram destruídos e reconstruí-los com uma mistura de suas sobras e mana. O espécime também deve usar sua energia mental para manter juntos os açupointes recém-criados até que eles se solidifiquem e se conectem completamente ao seu corpo. O último passo é suportar a transformação que os novos açupointes causarão ao corpo do espécime. Em seguida, esperar para que seu novo corpo seja completamente preenchido com mana para passar por esse processo por mais 6 vezes. William parou no final do corredor e bateu na parede na frente dele em pontos aparentemente aleatórios. A parede tremeu e deslizou para a direita mostrando uma passagem escura e rochosa que foi para baixo. Estamos quase lá, agora me explique os perigos e vantagens desse método. Dizendo isso, ele começou a andar pela passagem e Noah o seguiu. Nota: estou chamando de açupointes para economizar tempo em vez de dizer pontos de acupuntura vou colocar açupointes, além de que acho mais legal. Capítulo 15. Resista. Há 5 desvantagens. A primeira e a maior, é a alta taxa de mortalidade do tratamento, uma vez que há um erro no processo, pode causar a morte do espécime. A segunda é a dificuldade do processo, uma vez que o espécime deve controlar ativamente a mana enquanto seu corpo está sendo destruído e reconstruído. O terceiro problema, deve-se ao fato de que o processo de destruição não pode ser feito pelo próprio espécime, uma vez que os acupuntes estão em suas costas e há a necessidade de um ajudante hábil. A quarta é a necessidade de o espécime não poder praticar qualquer método diferente de nutrição corporal antes de terminar os 7 ciclos do tratamento, uma vez que os acupuntes em seu corpo ainda são frágeis e não podem suportar qualquer processo diferente de nutrição. A quinta e última é o valor de usar tal processo, já que o espécime pode apenas esperar que seu dantian seja formado. Em seguida, usar um método nutritivo ortodoxo em vez de arriscar a vida. Disse que o Dr. Louco, o criador do método, teve seu dantian severamente danificado, mas não desistiu de cultivar e é por isso que ele veio com esse método.
Noah continuava explicando enquanto seguia William pela passagem rochosa. Seu mestre só acenava toda vez que terminava uma frase. Um som veio por trás deles quando a fonte de luz foi cortada. Foi a parede fechando novamente por si só. Só então Noah notou algumas pequenas luzes no fundo da passagem que eram tochas de madeira fixadas nas paredes desta caverna. Com sua energia mental já muito forte, não era um problema para ele continuar descendo mesmo antes de seus olhos se acostumarem com a escuridão. A maior vantagem é que quando completar todos os 7 ciclos você receberá um corpo de rank 3 extremamente sensível à mana, de modo que irá melhorar seu uso de artes marciais e fortalecer consideravelmente seus sentidos. A razão pela qual o corpo pode ser considerado de rank 3 é que após 7 ciclos, a qualidade de mana no corpo será igual à do Dantian, de modo que o nível de nutrição será o mesmo. Além disso, diferente de qualquer outra técnica nutritiva, o método Forjamento dos 7 Infernos não precisa de meditação usando formas ou posturas para reabastecer a mana no corpo, porque os acupuintes criados continuarão a absorver a mana de acordo com o ciclo em que o espécime está, até que o corpo esteja cheio dele. Finalmente, quando o tratamento acabar, o corpo funcionará como um Dantian menor, então o processo de absorção do cultivador será mais rápido e seu espaço de armazenamento será maior. É bom ressaltar que a maioria dessas vantagens diminuirá em eficácia quando o cultivador pisar em um reino mais alto. Enquanto Noah falava, eles passaram por várias salas vazias. Apenas algumas delas tinham pessoas acorrentadas dentro. Eles não eram mais que pele e ossos. Depois de algum tempo eles viraram à direita e passaram por uma porta de metal, entrando em uma sala cheia de ferramentas de tortura. William apontou para uma mesa de metal enferrujado com algemas de metal em ambos os lados. Tire a parte superior de suas roupas e deite-se com sua barriga apontada para o chão. Eu vou amarrá-lo à mesa e dar-lhe um pano para morder. Então vamos começar. Quando Noah estava prestes a tirar a roupa, William colocou a mão em seu ombro e perguntou hesitante. De agora em diante, não há como voltar atrás. Está a sua última chance de impedir-se de fazer algo que você possa se arrepender. Noah sorriu um pouco vendo como William estava preocupado e respondeu honestamente. Nunca houve um caminho de volta para mim, mestre, não desde que esse bastardo, filho de uma puta, teve um sonho estúpido de se tornar forte. Então ele se despiu e com seu corpo quase nu ele deitou-se sobre a mesa de metal com braços e pernas abertas e suas costas para o teto. William sentiu um pouco de pena. O céu e a terra eram justos com todos dando-lhes talento e métodos para se tornarem fortes, mas os humanos eram gananciosos e monopolizaram os métodos para obter ainda mais poder. Se é poder que você procura, você deve servir sob aqueles que podem ensiná-lo como obtê-lo. Eu me pergunto o que eu teria feito se eu tivesse na situação deste garoto. Observando esse garoto de 10 anos e meio deitado na mesa usada para torturar prisioneiros, William se aproximou dele. Primeiro, ele acorrentou os braços e pernas às algemas e depois pegou um pedaço de pano de dentro da manga e colocou na boca de Noah. Eu vou começar. Destruirei os 7 acupuintes na ordem descrita pelo Doutor Louco, então você estará por conta própria a partir de agora. Boa sorte. William colocou a mão nas costas de Noah e se concentrou. Ele escaneou o corpo procurando a posição precisa dos acupuintes, e uma vez que os encontrou, pegou 7 lascas de mana de seu Dantian e as inseriu nas costas do garoto. Eu vou começar. Noah apertou suas mãos nas correntes de preparando para a dor. Crack! A primeira lasca de mana detonou destruindo um acupuin com ele. Uma dor indescritível atravessou Noah enquanto ele soltava um grito através do pedaço de pano em sua boca. Gaaah! Ele sentiu as costas se despedaçando enquanto convulsionava para tentar fugir da dor dentro dele. William permaneceu imperturbável desde que sabia que não poderia perder o foco nas outras 6 lascas de mana. Agora mais 2! Ele gritou. Crack! Crack! Mais 2 lascas detonadas destruindo os acupuintes correspondentes. Desta vez Noah sentiu como se alguém estivesse usando um martelo para esmagar suas costas já quebradas. Mesmo enquanto ele gritava e convulsionava, Noah repetia a mesma frase simples em sua mente. Aguente! Aguente!
Aguente! Seu foco era se manter consciente durante esse processo e seu extraordinário progresso com energia mental mostrou seus frutos neste momento. Mas William não podia esperar que ele se acostumasse com a dor. Mais 3. Craque! 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 Noah parou de tentar controlar seu corpo, ou para dizer melhor, ele não podia mais controlar seu corpo. Se não fosse por William segurando sobre a mesa, ele provavelmente teria arrancado à força suas próprias mãos e pés para fora das algemas. Vestígios de sangue apareceram no pano dentro da boca de Noah enquanto ele continuava gritando sem fim. Ele entrou em um estado frenético onde ele não conseguia entender se ele estava pensando em algo ou gritando. No entanto, a frase era a mesma. Aguente! O último! Craque! Desta vez, a dor não aumentou, mas um sentimento familiar apareceu. Isso é a morte. Então é uma corrida entre a morte do corpo e a reconstrução dele. Venha! O redemoinho estava sendo criado e William continuou segurando o corpo de Noah, a fim de deixá-lo se concentrar na reconstrução. Através de toda a dor e da sensação de seu corpo morrendo, Noah finalmente sentiu a presença da mana em suas costas. Estava sendo acumulado em alta velocidade e estava permanecendo sobre ele. Agora, ignorando todas as outras sensações, ele se concentrou apenas na mana atraindo-a para os 7 lugares onde seus acupuintes estavam. A mana entrou nos espaços agora vazios e se acumulou até que eles estivessem cheios. Depois que os espaços se encheram, Noah usou a mana restante nele para fechar o espaço em torno dos novos acupuintes esperando que eles se formassem. Pouco a pouco, a mana misturada com alguns fragmentos ósseos começou a se solidificar e a se ligar aos seus sistemas circulatórios e seu sistema esquelético. Outra onda de dor agrediu Noah quando os novos acupuintes se fixaram à força nas partes já existentes de seu corpo, mas ele estava preparado para isso. Ele continuou concentrado enquanto sua vida estava indo embora, indo em direção a uma escuridão que ele conhecia muito bem. Então o primeiro acupuinte terminou seu processo de solidificação e se fixou completamente dentro do corpo de Noah. Uma onda de força passou por ele quando o acupuinte começou a agir. Então era a vez do segundo, e depois o terceiro, até que todos os 7 novos acupuintes começam a funcionar dentro do corpo de Noah. Ele segurou as paredes que criou para isolar o processo por medo de algo dar errado, mas sentindo a escuridão ficar cada vez mais longe ele começou a relaxar e lentamente liberou sua concentração. Com esta nova vida invadindo seu corpo, a sonolência tomou o controle dele enquanto lutava para ficar acordado, mas naquele momento, William segurou sua cabeça e disse com um sussurro. Está tudo bem, você conseguiu. Você pode descansar agora. A última resistência mental de Noah caiu ouvindo essas palavras e ele desmaiou no local. Capítulo 16. Avanço. Quando Noah acordou, ele se viu em um quarto desconhecido deitado em uma cama. Sua mente estava nebulosa e ele tentou virar a cabeça para dar uma olhada nos arredores. Imediatamente, uma onda de dor veio de suas costas e cabeça resultando em um grunhido. É melhor você não se mover, apenas 2 dias se passaram e seu corpo ainda precisa se recuperar. Sua mente estava exausta também, então é melhor você não pensar em usar esse tempo para treinar. A voz de William soava no lado da cama, ele estava segurando um livro enquanto navegava casualmente por suas páginas. O tratamento foi bem sucedido. Noah perguntou em voz baixa. Você realmente não tem mais nada em sua mente, não é? Sim, tudo ocorreu bem. À medida que a nutrição do primeiro ciclo continuar, você vai avançar as barreiras do corpo do Rank 1 e estabilize em seu estágio inicial 1. William fechou o livro e pegou uma bacia cheia de um líquido verde em uma mesa próxima. Beba isso, funcionará como uma refeição e acelerará seu processo de recuperação. Ele segurou a bacia na boca de Noah e lentamente derramou o líquido dentro prestando atenção para não fazê-lo sufocar. Uma sensação fria invadiu Noah, enquanto ele se forçava a beber a sopa, ignorando a dor que sentia em seu corpo ao engolir. Quando ele terminou, sentiu-se sonolento novamente. Acho que vou dormir por mais tempo, mestre.
Então ele fechou os olhos e imediatamente adormeceu. William balançou a cabeça, mas um sorriso estava sempre presente em seu rosto. O tratamento foi pior do que eu pensava, mas ele lidou bem com isso. Tanta determinação e energia mental, me sinto abençoado por ter tal discípulo. William sentou-se na cadeira ao lado da cama e pegou novamente o livro que estava lendo. Ele não ia sair do lado do discípulo até estar totalmente recuperado. Foi apenas 3 dias depois que Noah finalmente foi capaz de se levantar da cama por conta própria, embora com um pouco de esforço. William ainda estava do seu lado e não podia deixar de se sentir espantado. Em apenas 5 dias de descanso, você já pode se levantar. As vantagens do método forjamento dos 7 infernos, com certeza são incríveis. Mesmo a sua energia mental já se recuperou completamente ontem, acredito que amanhã você já poderá estar completamente recuperado. Noah estava tentando sentir as mudanças em seu corpo enquanto ele estava de pé. Ele claramente sentiu a força de absorção em suas costas, que estava constantemente fornecendo mana ao seu corpo, acelerando seu processo de recuperação. É realmente maravilhoso, mestre. Acho que depois que meu corpo estiver completamente recuperado e a mana se concentrar em alimentá-lo, minha força aumentará exponencialmente. William balançou a cabeça e percebeu que tinha se tornado um hábito dele desde quando começou suas aulas com Noah. Por enquanto, concentre-se apenas na sua recuperação e em se acostumar com sua nova força. A partir da próxima semana vamos lutar usando mana a cada sessão, já que sua reposição não afetará mais seu tempo livre. Desde que ele disse isso, Noah ficou animado e totalmente focado em descansar. No dia seguinte, Noah voltou para sua hospedagem e ficou sobrecarregado com as perguntas de sua mãe preocupada. Depois de conseguir esconder as partes perigosas e comer como nunca antes em sua vida, Lily o deixou livre para voltar para seu quarto, satisfeito com o tempo que ela passou com seu filho. A vida de Noah voltou ao seu ritmo anterior, com a única diferença sendo suas sessões semanais de treinamento com seu mestre ficando mais agitadas. Eles lutavam a manhã toda e o seu uso de mana sincronizado com o estilo de sabre gêmeo crescia em habilidade a cada sessão, e seu mestre sempre falava sobre a rápida melhoria devido ao método forjamento dos 7 infernos. No entanto, seu maior progresso ainda era a sua energia mental. Neste momento ele poderia treinar com a runa Kezier por 5 horas seguidas. Aparentemente sua mente ficou mais forte depois de suportar a dor daquele tratamento. Parece que as experiências que se passa na vida podem fortalecer a estabilidade da esfera no mar da consciência. Quanto mais estável uma mente é, mais tempo pode suportar sua exposição à runa. Noah percebeu isso depois de mais uma noite de treinamento na energia mental. 2 meses se passaram desde aquele dia na sala de tortura, e ele sentiu que seu corpo tinha chegado a algum tipo de limite, mas seus 7 acupuintes continuaram absorvendo mana, então ele largou a ideia de se submeter ao segundo tratamento. Sua cabeça doía, já que todas as noites ele olhava para a runa por muitas horas, mas essa dor não podia fazê-lo parar. Depois de sobreviver naquele dia, temo que meu conceito de dor ficou um pouco distorcido. Ele sorriu levemente e depois foi dormir. No início da manhã, quando o sol ainda estava para nascer, ele abruptamente acordou sentindo algum mal-estar em seu corpo. Ele olhou para si mesmo e notou que seus poros estavam liberando alguma substância negra que tinha um cheiro nojento. Sem saber o que fazer e pensando que era um efeito posterior do método forjamento dos 7 infernos, ele pulou às pressas pela janela de seu quarto e correu em direção ao prédio dos guardas. Cair do primeiro andar só lhe causou um pequeno desconforto quando ele ativou a mana em seu corpo para reforçar sua parte inferior do corpo. Ele correu muito mais rápido do que jamais tinha feito em sua vida, mas ele estava muito preocupado para notar isso. Quando ele chegou ao primeiro andar do prédio, ele apressadamente chamou seu mestre. Mestre, socorro! Parece haver algo de errado com meu corpo. William era um cultivador de 41 anos. Ele tinha cultivado por mais de 20 anos. Uma pessoa como ele notaria quando alguém corria perto de seu quarto, mas normalmente ignorava já que adorava dormir. Hoje, porém, ele foi forçado a acordar ouvindo o pedido de ajuda de seu discípulo. Ele saiu às pressas de seu quarto e olhou na direção da voz.
Noah estava coberto da cabeça aos pés de um líquido preto que tinha um cheiro terrível. Pela expressão de Noah, dava para ver como ele estava assustado. William, vendo-o naquele estado, sorriu no início, mas depois um pouco irritado consigo mesmo. Eu esqueci totalmente de explicar a ele. Se eu dissesse a ele antes, eu poderia ter continuado dormindo. Bem, como eu poderia saber que teria sido tão cedo? Ele bocejou e, em seguida, esfregou os olhos sonolento. Vendo a atitude descontraída de seu mestre, Noah se acalmou um pouco e pacientemente esperou por uma explicação. Então, qual é o problema? William disse um pouco irritado. Noah ficou surpreso. Não é óbvio. Ele pensou. Eu acordei à noite com essa sujeira saindo do meu corpo. Você poderia, por favor, explicar o que está acontecendo comigo, querido mestre? William colocou uma expressão surpresa e agiu como se não tivesse notado nada até Noah mencionar. Oh, isso! Bem, seu corpo avançou para o primeiro rank. Fim do capítulo 16. Você está escutando o livro Nascimento da Espada Demoníaca em Livrocast, audiobooks em português. Continue acompanhando nosso canal para escutar mais livros em português. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Está gostando das postagens? Você pode me apoiar pagando um café para mim via Pix, ou doando qualquer valor que você desejar. A chave Pix do canal está na descrição.